Ave Maria Piccolina, que foi minha irmã que me ensinou. Ave Maria Piccolina, ricordati alla mattina, andare all'accesito, torre l'acqua benedetta, per lavarti la mano e il viso, per andare in paradiso. In paradiso è una buona cosa, onde gli angeli riposa, dove stenta sempre Santa Susanna, una mi leva e una mi chiama, una mi dà il buon dì, Signore la Madonna sta sempre con me. Eu sou Luiz Ernesto Piaia, nasci lá em São Marcos, pertence ao evangelista Quer de Guaporé. Sou casado com Idi Teresa Golo Piaia agora. Eu vim morar aqui no ano de 74, então vamos fazer 50 anos. Meu nome é Dianete Zanella Menegato, estou casada com Gentil Roque Menegato. Rosalina Bordim, filha de João Bordim e Joana Vedana. Meu avô paterno era Pietro André Bordim e Regina Turbina Bordim. Amabile Maria Risotto Saccardo, João Risotto e mãe Francisca Toldo. Eu nasci aqui, meus pais veio de lá de Caxias. Eu nasci aqui no lugar mesmo aqui. Uma vez era Guaporé, antigamente. Quando eu nasci era povoado Vitória. Agora é Silva Jardim. Eu me chamo Nelci Angelina Zanquet Triques. Eu sou Inelda Maria Enderle Vitali, sou filha de Livino Enderle e Irma Garbin Enderle. Meu nome é Idi Teresa Golo Piaia. Meu pai é Artidor Golo, minha mãe é Alice Triques Golo. Meu nome é Zilá Zati Enderle e eu tenho 65 anos. Eu sou Mirta Ciota Vitali, moro na comunidade há 36 anos. Faço parte do grupo de cantos da comunidade. Aqui a nossa comunidade tem aproximadamente 288 habitantes. Tem 131 casas habitadas, tem 19 casas ainda em pé que são desabitadas. Então, o meu nome é Nelci Toffoli Zatti. Eu sou filha do Fermino Toffoli e Maria Garbin Toffoli, que já faleceram, né? O meu sogro era Ângelo Zatti e Delvina Ferro Zatti. Sou casada com Ernie João Zatti. Antigamente tinha um comércio aqui que era o comércio do Zanquet. Entre outros, existia até uma cooperativa, mais ou menos na mesma época. Mas os Zanquet, eles moravam ali onde mora o Vitali agora. Eram 3 irmãos. E eles tinham um comércio assim, tinha a loja completa, né? O que precisasse para o povo, naquela época eles tinham na loja. E eles trabalhavam com, mais de tudo era transporte de suínos, levavam para o frigorífico de Serafina. No começo eles transportavam com carroças puxadas por mulas. Então o meu pai, ele veio de Montauri e veio trabalhar aqui como carreteiro, assim, com a carroça. Ele levava transportava os porcos e outros produtos que o comércio trabalhasse. E depois esse comércio comprou um caminhão. Acho que foi o primeiro caminhão aqui de Silva Jardim. E o meu pai era motorista desse caminhão. E ele gostava muito, era um bom motorista, todo mundo confiava muito nele. Diziam que ele tinha braço para dirigir. E com esse caminhão eles iam nas festas, enchiam de gente, iam para as festas nas capelas, levavam o pessoal para casamentos, para jogos de futebol na redondeza, assim, até para Serafina. O pessoal daqui participava de campeonatos de futebol de campo em Serafina e iam de caminhão. Então o serviço do meu pai era esse. Depois esses Zanquet, eles saíram daqui, eles foram lá para o Paraná. E a firma, esse comércio, ficou nas mãos do meu pai, Toffoli, e do Vitali. E durante um tempo, a firma era dos dois, né? Depois não deu mais certo, então eles separaram as coisas e o meu pai ficou com o caminhão. Daí vem o gosto que os meus irmãos têm pelos caminhões.
eles adquiriram do meu pai. O nosso hino aqui de São Roque é: ó São Roque, padroeiro, venha todos nos fornecer das doenças, dos perigos, venha a nós interceder. Mais ou menos assim. Do grupo de canto, 11 pessoas. Era bonito uma vez porque fazia a procissão, botava todas aquelas taquaras lá de mato, fazia cada 3 metros assim, botava uma taquara com uma vela em cima. Então a nós dizia, stasera le sere di Cerretti. Todo mundo ia, vinha gente de fora para ver a procissão. Nós não trabalhava na sexta-feira. Meu pai ia na quinta-feira de tarde, a gente ia pegar comida para o terneirado lá em casa e depois, na sexta-feira, sábado e domingo, não se trabalhava mais. Só no sábado de tarde, depois das 10 horas. Era o Colombo Neta, que ele morava aqui para baixo, disseram, né? Que morava aqui para baixo. Depois veio o Zanquete, o meu avô do meu marido, no caso, pai da minha sogra, morava aqui desse lado ali. Mas aí era cidade, né? Não é que nem agora. Era casas e casas lá, ele tinha hotel. E os Enderle, lá embaixo, eu me lembro que a avó dizia que vieram morar ali os Enderle, lá embaixo, lá, ainda tem os Enderle lá. E terminaram o consumo, né? Porque eles vieram morar lá na Virgínia, que era Guaporé, chamada Virgínia. Tudo a trilho, né, de facão. E terminaram a comida, o azeite, as coisas que precisava comer. E agora tinha que voltar para Guaporé, Virgínia, né, para comprar. Mas eles viram uma fumaça aqui, e aqui tinham outro Zanquete, o tal de Valentim Zanquete, que era o nono da Nessi. E viram fumaça por cima do mato, uma fumaça que subia de lá embaixo, né? Mas aqui tem o Rio Lambedor, que passa, vai lá embaixo, e logo atrás da casa dos Endres lá que estavam lá. Então ele disse, mas lá deve ter gente. Quem sabe que a gente vai ver? Cadê essa gente lá? E eles então subiram, fazendo o trilho, e atravessaram o rio para subir aqui 7 vezes. Pensa que eles vêm reto aqui, mas no meio do mato, era mato. Encontraram o Zanquete. Então eles tinham aí uma coisinha, né? Tinha o negócio, dizia, né? Tinha os negócios, encontraram isso. Ah, o Zanquete tinha mais família, depois começou a chegar mais, a Fontana, que agora não existe mais, a Menegatti, a Zanata, depois começou a entrar bastante gente, sim. Muita gente que agora não... Bernardi, Candate. Então, para dar a saída da vila, tinha um dentista que não era formado e que trabalhava só com a experiência dele, só que ele arrancou os dentes de todo mundo, inclusive os meus. Ele não sabia fazer o conserto dos dentes do jeito que se faz hoje, nem pensar. Então, quando o dente estragava, ele extraía. E ele ia extraindo nas pessoas e ele colocava, então, na boca das pessoas a dentadura, aquela móvel, sabe? Mas ele quebrava galhos. Muitas pessoas que iam lá chorando de dor de dente, ele dava um jeito. Desta casa, que era o tal do dentista, foi construído um clube. Era o Clube Recreativo Cultural de Silva Jardim. Ele foi construído, eu não sei a época, mas quando era proibida a entrada de pessoas com menos de 15 anos.
era proibido frequentar os bailes do clube. Só que num dado momento, o meu pai fez parte da diretoria do clube e não tinha mais moças lá, tinha muitas pessoas, mas que quisessem ser candidato à rainha, porque todos os anos se fazia a escolha da rainha. Como que era feito? A escolha era feita não era por beleza, era por dinheiro. Então quem pagasse mais, assim a gente ia vendendo os votos, e com um talãozinho assim tu ia vendendo os votos e tu ia guardando todo aquele dinheirinho lá. Chegava a noite da escolha da rainha, então um mês antes a gente desfilava para mostrar o nosso estilo. E depois, um mês depois, acontecia o baile com a escolha da rainha. E eu fiquei princesa. Por quê? Porque um senhor da roça lá, que agora ele faleceu, e que ele gostava muito de dançar, lá tinha uma moça muito bonita, loira e alta. E ele depositou dinheiro para ela. Né? Ele foi dando dinheiro. Quando chegava meia-noite, encerrou não tinha mais como entregar dinheiro para ninguém. Nós íamos lá num quartinho junto com jurados e com os pais da gente e era contado. Eu contava o meu, tu contava o teu e a outra contava o dela. Quem tinha mais ficava rainha, primeira princesa e segunda princesa. E daí depois este senhor que deu a maior quantidade de dinheiro, ele dançava com a moça. E depois a gente vinha vindo, então lá tinha a casa do Vitali, que é da dona Rosalina, que tu deve ter conversado com ela, deve ter contado coisas bonitas do casarão, que era grande, um casarão enorme, e era uma loja muito antiga e tinha coisas que às vezes eu vejo pessoas postando e dizendo, quem se lembra dessa época? A balança, o rolo de papel, eram coisas muito interessantes, e na loja tinha um pouco de tudo para vender. Era uma bodega, um bar e uma loja. E na frente tinha um jogo de bocha que era da família Saccardo. E eles tinham uma casa com ao redor, um trabalho todo arquitetônico da casa, era de madeira. Muito bonito e era um jogo de bocha lá. E pro lado de baixo, na frente, tinha, antes de um cortume, uma sapataria, que esta sapataria já estava num outro lugar e tinha sido transferida lá. Depois a gente vinha vindo, tinha o moinho do Vitali, que era muito legal, e eles faziam farinha, tudo. Tinha o salão da igreja, muito antigo, que era muito interessante, o Bar do Golo, que no Bar do Golo tinha uma sorveteria, que nós falamos essas noites aqui, que por isso que o livro devia ter sido escrito, porque nem na cidade quase não tinha isso. Tinha uma sorveteria, ela era em forma de sete, assim. Era um balcão comprido assim e assim, de inox, com tampa de inox. E dentro ela tinha uma pala, ela fazia blup, ia rodando, eles colocavam dentro os produtos e lá saía o sorvete. E todo mundo ia lá. Os jovens iam para a missa na igreja, e quando saíam da igreja, todo mundo ia no Golo comprar picolé e sorvete. E dar um passeio na rua que era estrada de chão, no meio do pó, mas não tinha problema. E lá nessa família Golo, eles recepcionavam e acolhiam todos os andarilhos que tinha lá em Silva Jardim, que era o Ame Arbo, que vinha de Passo Fundo vender os remédios das galinhas, o José Panceta, que vinha de fora, se passava o boiadeiro, eles acolhiam, se passava o fumeiro com a carrocinha, eles acolhiam. O Ângelo Mat, que era um cidadão que na época da uva, ele ia para a linha Oralia Bento Gonçalves Tira-Uva, depois, 3, 4 meses depois, ele aparecia de novo lá em Silva Jardim para ficar por lá. Tinha a Fortuna, que comia fumo, e ela era uma noninha desse tamanho e ela tirava a sorte. No domingo, ninguém passava sem tirar a sorte da Fortuna. E essas coisas assim que ficaram na memória da gente. E vinha vindo. Daí, depois tinha a alfaiataria do seu João Buffon, que é o pai dos Buffon, dos postos. Ele tinha uma alfaiataria muito chiquérrima, que fazia ternos para os casamentos, e só ele tinha na região, então todo mundo ia lá. Depois a gente vinha mais para frente, tinha um capitel na esquina, que foi construído lá
em cima do barranco para pagar uma promessa de uma doença e coisa e tal. E depois a gente vinha indo mais para o lado da Silveta, a rua continuava, a estrada. Lá tinha a Cooperativa Agrícola Mista Silva Jardim Limitada, que ela foi construída em 1963. E na frente desta tinha uma cantina de vinhos. E a cooperativa ela tinha muitos sócios, tipo que abrangia a linha 17 São Pedro, a linha 18, que são comunidades lá no interiorzão de Silva Jardim. Essas comunidades elas se beneficiavam da cooperativa, vendiam os produtos agrícolas e em contrapartida compravam os tecidos, tipo assim, o brim, o listrado que a gente chamava, como é que se chamava aquele pano, para fazer as roupas dos homens para irem na roça. Então os agricultores iam lá, de carroça, vendiam uns sacos de produto e iam para casa com uma peça, a gente chamava uma peça, mas era um rolo assim de pano para fazer calça e camisa para ir para a roça. Levavam para casa um saco de farinha, um saco de sal, levavam para casa café que era vendido em granel na cooperativa e levavam para casa soda, tripa para matar o porco, sabe, para fazer o salame, essas coisas todas. E tinha panos muito bonitos para fazer vestidos lá na loja, sabe, era um lojão que tinha de tudo, do rolo de fumo até a roupa seda para fazer os vestidos. O pessoal lá de Silva diz assim para o meu pai de verdade, o meu pai biológico: por que você não assume a gerência da cooperativa? E o pai assumiu e eu fui lá trabalhar com 13 anos de idade, no balcão da loja. Bom, daí lá é que eu tenho muitas lembranças, porque eu vendia fumo, sabe que vinha uns rolos assim, porque vinha o fumeiro, então o fumeiro colocava, vendia lá 4 ou 5 rolos de fumo desse tamanho, em corda. E daí eu ia lá, vinham os senhores lá da roça, vende-me 200 gramas de fumo. Eu ia lá, cortava, via um toque de fumo, cosita, lo enroleia bem, botava dentro de um papel branco, botava em cima da balança, dá tanto, vendia o rolo de fumo. Aí vinha o fulano de tal, eu quero soda e tripa para matar o porco, noz moscada e barbante para fazer o salame. Lá eu vendia essas coisas ali. Lá vinha um senhor da roça com um bilhetinho muito mal escrito, 2 quilos de açúcar, meio quilo de café, era tudo em granel, embaixo do balcão assim, e eu ia lá vender essas coisas. E lá vinha, daí do lado onde que tinha a cantina e a cooperativa, tinha um moinho, onde que a água corria por um canal, e ela tocava uma roda desse tamanho, assim, mais ou menos com uns 2,5 metros, 3 metros, não sei o tamanho daquele rodão lá, e saía a farinha, daí era um moinho lá. E quem trabalhava no moinho era um homem solteiro, um tal de Telvo, todo mundo gostava dele. E, seguindo mais adiante um pouco, tinha a tal da ferraria, que é uma lembrança muito, assim, que eu tenho aqui na minha cabeça. A ferraria era tocada também por um canal e com uma roda também. E lá dentro da ferraria, ela tinha 2 compartimentos. Um mais alto, onde que era a ferraria que eles batiam o ferro, faziam essas coisas. E uma parte mais baixa, onde que o nono fazia os caixões de morto. E então, lá na loja onde que eu trabalhava, eu vendia. Não podia faltar cambraia preta, que era um pano preto para forrar o caixão do morto. Plástico lilás para botar por dentro do caixão. E as esfinges, que que vinha o viajante vender, era um único viajante que vinha de São Paulo vender aquilo lá. Quem sabe lá quanto tempo ele ficava na estrada para chegar, né? Mas ele vendia nos lugares onde se compravam isso. Eu não me lembro que tivesse casa para vender caixões de morto, até 1975, mais ou menos, por ali. Então, o nono, quando morria alguém, o nono Risotto, lá ele vinha com 2 chinelones grandes, que você está arrastando o chinelo, de óculos, era um noninho, eu tenho as feições dele. E ele dizia, tosata, para mim,
qualquer 10 mil são vinhas comprar o material para fazer o caixão do fulano de tal que ele é morto. Ele ia na casa do morto, até então eles botavam o morto em cima de 2 bancas, cosita, 2 bancas. Ele estava lá morto, cosita, deitado, com pano em cima, até que o caixão do nono ficava pronto. Aí ele vinha lá, ele me dizia, eu quero tanto, porque ele já tinha ido lá medir o tamanho do falecido, tanto de tecido, e ele comprava 2 folhas para botar em cada lado do caixão, 2 folhas, desse tamanho, assim, tipo de palmeira era. E um crucifixo para botar em cima, mais um crucifixo para botar no fundo do caixão, e mais uns enfeitezinhos, e mais um anjo também, mais para cima. Ele comprava o plástico para botar lá dentro e os preguinhos desse tamanho para enxodar, cosita lá. E os meus irmãozinhos mais pequenos, eles iam lá junto e eles só para colaborar. E eles davam os preguinhos para o nono, para ele pegar na mão e ir enxodando lá. Enxodeia tudo aquele ouro lá, tudo direitinho, era tudo pregado. Quando o caixão ficava pronto, geralmente, nos primeiros tempos, era um carroceiro que levava o caixão de carroça. Tu imagina chegar lá cheio de pó, na casa do morto. Também se tinha que fazer 10 quilômetros, era em cima da carroça. Depois, quando, tipo a partir do ano 70, que o meu pai tinha assumido a cooperativa, era o meu pai que ia de caminhonete, ou um empregado lá, mas geralmente era ele. Ele carregava o caixão lá no nono Vitório e ele levava o caixão na casa do defunto e eu ia junto. Muitas vezes, se era tipo mais de tardezinha, que ficava pronto o caixão, que daí eu tinha deixado o meu trabalho, eu ia lá junto com ele. Daí quando a gente chegava lá, as pessoas choravam muito e eu chorava também, porque eu não sabia bem, né, o sentido da morte ainda, e as pessoas choravam muito, muito. Quando chegava o caixão, era a mesma coisa que a despedida. Né? Daí lá umas pessoas iam lá, tiravam o caixão, levavam dentro da sala, colocavam dentro o morto, o meu pai ficava lá um pouquinho e depois a gente ia para casa. Aí às vezes, por boca, assim, mandava dizer, é para trazer velas. Então a gente levava junto um maço de velas grandes, assim, daquelas compridonas, lá porque a gente botava, era colocado o caixão, uma coroa feita a trancos e barrancos de ervas ou de lata, vinham fabricadas já prontas de lata, umas flores de campo assim recolhidas nos barrancos e várias velas eram colocadas ao redor. Não tinha tapete, não tinha nada disso. O nono fazia o arado, fazia a enxada, e depois ele buscava no mato os cabos, né? Ele fazia o cabo da foice, ele fazia a foicinha. O material todo da lavoura era tudo ele que fazia. E a máquina de plantar milho, que era comprada na loja, mas ela estragava, era ele que fazia o conserto. Uma corrente que quebrasse, sabe, um gancho da corrente, era ele que fazia. A canga dos bois para colocar os ferros, ele fazia. E fazia os caixões, tudo lá no mesmo estabelecimento, só que ele trabalhava separado, tipo. Uma coisa era uma coisa e outra, e as ferragens, essas coisas, então ele fazia à parte. De madeira, que a gente chamava de engenho antigamente, mas era uma serraria, aonde era serrada a madeira. Mas esta ali veio bem depois. Assim, acredito que tenha sido depois dos anos 80, que tenha sido construída esta serraria, que também os antigos chamavam de engenho. Então a parteira era o seguinte, era a nona Fonsa, nós chamava ela de Fonsa, porque o marido dela era o seu Afonso Golo, que era a casa onde faziam o sorvete. Era a casa dos Golo, onde eles recepcionavam e acolhiam as pessoas, que tinha tipo 3 pisos, então lá em cima tinha quartos para colocar as pessoas a dormir. Quem vinha de fora, sabe, que passava por lá, não tinha hotel, não tinha nada. E a nona Afonso fazia muita comida para as pessoas em geral, para quem era viajante, para quem passasse por lá, para a família dele, que era bastante grande, e ela fazia os partos em Silva Jardim, todos os partos. Eu também nasci, ela que foi a parteira. E
E muitas vezes, quando a gente era mais pequeno, que a gente não sabia de onde vinham os nenês, que a gente ia fuçando aqui e ali, pesquisando, mas de onde que vêm os nenês? Naquela época, a gente ficava quase que adolescente sem saber de onde nasciam as crianças. E daí, um determinado dia, eu me lembro bem criança, passou a nona Afonso lá com uma maleta para o lado de cá, com roupa, e uma esporta para o lado de cá. Ah, mas nós pulamos na rua, na estrada. Nona, de onde? Ah, sondrio andar finco a via qua. Mas aonde a senhora? Se eu andar aonde? Mas me sondrio andar finco a via qua da Santina. A Santina era uma mulher que estava esperando o neném, mas a gente nem via. As mulheres sempre, de modo geral, elas escondiam a barriga, elas tinham, era vergonhoso ser grávida. A gente nem sabia que a tal da Santina tinha um neném na barriga. E ela foi lá e depois, de tardezinha, assim, quase noite, ela voltou para casa. Nós vimos ela voltando. Mas será que a nona Afonso andava andove? E no dia seguinte a gente ficou sabendo que tinha nascido uma criança. Lá na Santina, uma senhora que era um pouco adiante da minha casa. E a gente nem se deu conta que podia ter sido a nona a parteira, mas a gente não sabia. Porque ela sempre dizia, às vezes a gente perguntava, nona deu aonde? Porque quando ela descia para baixo, no sentido contrário, me vai portar um nenê. E daí a gente dizia, ele andou o nenê, le entro qua, ma posso mia mostrarlo. Me toca mostrarlo solo que cuando que él nace, cuando que se lo porta lá a fulana de tal hora, ela lo mostra, e mi posso minha, mas miro que entro qua. E ela ia lá fazer o parto. Na minha família eles tinham uma casa era inicialmente um bar, e nesse bar eles tinham também, preparavam comida assim, fim de semana, churrasco, mas no mais era um bife de chapa. E gostavam de pinga, né? O pessoal que vinha tomava pinga e depois iam para... Eles tinham 2 canchas de bochas, jogavam bastante bocha e faziam torneios. Depois daí veio uma ideia de colocar uma sorveteria, como eles tinham dínamos para a produção de energia elétrica e não tinha energia elétrica lá em Silva Jardim. E eles daí colocaram a sorveteria e começaram a produzir sorvete e picolé, e vinha gente de toda a região lá para tomar os picolé, o sorvete, que eram novidade, né? E por muitos anos a gente trabalhou nisso também. Os bifes funcionavam também durante os bailes na bodega mesmo, era uma sala grandinha. O pessoal vinha, tinha gente que ia acompanhar as moças para o baile, daí eles eram mais de idade, ou eram os pais das filhas, né? E ficavam querendo jantar, daí o meu pai proporcionava isso, cozinhava os bifes e eles comiam pão e bife, mas era bife de chapa, que dava um cheirinho e todo mundo queria comer, né? Mas só que a produção daí também não era tanta, porque era um fogãozinho, né? Eles não pagavam o conjunto, tinha um conjunto que vinha ali assim, gaita, violão, umas cuias, que eles, pelo menos é o que os avós contavam, e tocavam umas horas da noite e depois eles passavam o chapéu, daí cada um dava um pouquinho para pagar eles pelas horas que eles tocavam. E todo mundo se divertia a noite inteira. E não era assim, eu danço baile com uma, danço baile com outra, não. As gurias dançavam com todo mundo, umas modas, e ninguém podia dizer que não, né? Porque ninguém pagava ingresso. As pessoas casavam, né? Iam fazer a cerimonial na igreja e no civil, onde geralmente as partes do civil iam fazer na igreja também, não iam para os cartórios que nem hoje. E depois eles iam lá no bar do Golo, lá da gente, que eu morava lá, né? Então eles iam tratar antes, a gente preparava a sala de festas, digamos que era o bar, mas a gente preparava com todo carinho, as mesas com as toalhas, os copos, e eles vinham e sentavam lá, principalmente a noiva, os padrinhos, tinham que estar bem acomodados. E daí eles faziam uma rodada de bebidas, cerveja, refrigerante, e depois eles iam para o casamento próprio, na casa dos familiares, né? Que lá eles bebiam só vinho e água.
por volta dos 66, 67, eu me lembro que eu ajudava bastante já a mãe nessa época que eles vieram instalar os postes, essas coisas. Tinha umas 40 pessoas da CE por aí, não era assim todo dia a mesma quantidade de pessoas que trabalhava. Mas eles almoçavam na nossa casa, então eram 2 turmas que vinham e a gente preparava as mesas na sala, aliás, na sala do bar. E depois, me parece que por volta de 69 ligaram a luz, mas não tenho bem certeza, porque nós já tínhamos, então a gente não guarda bem essas datas. Nós tínhamos assim, a sala, que era uma sala menor, que eram as refeições nossas, uma cozinha e a sala do bar embaixo. E na parte de cima tinha os quartos. Então servia de hospedaria também. Tinha algumas pessoas que permaneciam ali, 2, 3 sempre, que trabalhavam também na selaria, na sapataria. E que na selaria eles curtiam os couros do pessoal que carneava gado em casa, boi, vaca, porco, e eles compravam esses couros e depois eles curtiam e faziam calçados, celas, areios, coisas para animais, para selagem dos animais. E depois daí produziam, vendiam o produto pronto e mais adiante também os calçados, botas, sapatos, as moreninhas que nós chamávamos, que todo mundo queria, né? E depois mais com o tempo, lá por volta dos 70, tinha uns rapazes lá que começaram a inovar, colocaram sandálias de salto, calçados mais trançados, mais ricos em detalhes. As terras foram doadas pelos meus antepassados. Meu avô o meu pai fazia parte, claro, e é toda essa parte que pertence à igreja e à escola, tudo foi doado pela nossa família. O nono era o Valentim Zanchetti e o pai Albino Zanchetti. Vou falar sobre a primeira capela de São Rocco, como está na foto, de Silva Jardim. Quem construiu aquela capela lá foi o meu avô Ernesto Piaia. Ele tinha passado paralisia infantil e tinha uma perna bem mais curta, bem mais pequena. E ele e mais dois que eu não me lembro quem, né? Eles construíram aquela igreja e paravam ali aqui onde mora o Vitali, ali, né? Eles estavam lá de parada porque moravam longe. E daí o meu avô era sonâmbulo e ele levantava de noite, ia lá na tal da igreja, na construção, pregava 4, 5, 6 tábuas, depois voltava a dormir e no dia seguinte perguntavam para ele quem tinha ido lá pregar a tábua. Eu não sei, ele não sabia. E foi assim que construíram a tal da igreja. A igreja velha era enorme, era uma igreja enorme, muito maior que essa aí nova. Dentro era um corredor enorme no meio, dos lados os bancos, que ainda é os bancos que tem nessa igreja, reformado um pouco, né? E dos lados, assim, tinha, como é que se diz, uma entrada, tinha um altar dos dois lados, com 2 santos no altar. Ia subindo e em cima tinha outro altar grande. Um altar grande, então, que rezava a missa. E dos lados tinha os altares, não sei porquê, que tinha todos esses altares. Era bonita a igreja velha. Era bonita, porque tinha dentro tudo que nem na paróquia. Era para ser paróquia aqui, né? Era para ser aqui a paróquia, não Montauri. Mas acontece que ficava longe da linha 13 lá para baixo, né? Ficava muito longe, então Montauri coincidiu de ser mais central. Mas já estava programada quando tinha o padre Marcos Rampi para sair a igreja lá em cima, porque a outra estava aqui no meio, onde tem a estrada que entra ali, era a igreja lá. E do lado tinha o salão, que não era salão naquele tempo, dizia o barracão.
O barracão da igreja, enorme também, porque tinha tudo que podia ter dentro. Aqui foi um lugar muito grande, a capela aqui foi bem maior que a paróquia. E daí, então, a igreja tinha começado a ficar velha, sabe? O coberto era de tabuinha. Tinha que construir a igreja, né? A comunidade era grande, a família era enorme, toda a família enorme. E daí, então, construíram a igreja lá em cima. E o padre Adolfo Fontana, então, o padre Rampi ficou também muitos anos aqui. Quem tinha o poder de comprar sapato ia de sapato, e se não ia de chinelo, mas não era chinelo de dedo, o chinelo que nem agora. Era um chinelo fechado que nem esses aqui em cima. A sua paróquia aqui não tinha padre aqui, pertencia à paróquia de Casca. Tinha só um padre, mas aquele padre pegava a linha 11, que é a Serafina Coreia, Vila Maria, uma extensão grande, São Domingo, por aí. E daí veio o padre aqui e formou a paróquia de Montauri, em abril do ano 1937. Eu nasci em junho, então começaram a fazer os batizados aqui, né? E eu coincidi de nascer, fui uma das primeiras aqui da capela. E fui batizada. A construção da igreja, a mãe conta assim que os trabalhadores da igreja, eles resolveram construir a igreja mais no alto, porque ela ficaria mais bonita, seria o cartão postal de Silva Jardim, né? Quando começaram a terraplanagem para construir a igreja, porque eu lembro até da igrejinha velha, que eu fiz a primeira Eucaristia na época. A gente fazia com menos idade, então foi na pequeninha. No 54, por ali, já não tinha igrejinha. E quando começaram essa maior, era novidade para nós, vinham as máquinas de Guaporé, tinha aquelas máquinas grandes, eu acho que era patrola, ou sei lá se era um outro tipo de máquina. E chamava atenção para nós. Tinha um galpão perto da igreja ali, que era da propriedade do meu pai, e nós subimos na janela do galpão para olhar aquele espetáculo de máquina trabalhando, né? Foi bem interessante. Quando construíram, eu já não estava aqui, né? Mas quando construíram essa igreja, disseram que os tijolos foi feita uma olaria de propósito aqui logo debaixo, ali no Candate, para fazer os tijolos para essa igreja e não sei se foi para uma outra lá de Montauri também, mas afinal, para essa igreja foi feito os tijolos lá e a areia foi puxada, não me lembro com quem, né, do rio aqui, que puxava areia para fazer, que é feita de barro e areia, né? Com carroça de boi. Quem construiu essa igreja, pelo que me disseram, foi o Luiz Triquez e o seu Otávio Triquez e o Vicente Variani. E quem jogava os tijolos para cima, porque ela é alta, né? Quem jogava os tijolos para cima era o Frederico Morandi, com aquela pazinha, ia jogando os tijolos para cima. E também a massa toda ela era mexida a braço, mas era, ou mais, era barro, né? Os tijolos foram todos sentados no barro. E depois daí o reboco era feito, mas foi feito com cimento e areia. A areia ela era retirada do rio, grande parte, do nosso rio. E também aquilo que tem dentro da igreja, no teto, é tudo feito em grade. Colocaram uma grade e depois eles iam jogando massa para cima e iam rebocando, fazendo aqueles detalhes todos que tem na igreja. Era um trabalho de uma engenharia bem desenvolvida ali, para quem não tinha feito o curso de engenharia. Eu entrevistei um dos construtores, que agora é falecido, o Vicente Variani, que ele fazia parte também ali da construção, porque
quem ia na frente, na verdade, orientava o pessoal era Otávio Triquez, só que tinha os que trabalhavam junto, a equipe toda, e a comunidade ajudando, porque não é essa história que hoje você ergue um tijolo e tem que ser pago. Não, a comunidade colaborava. Um fazia, era responsável para não faltar água, o outro para não faltar tijolos, e assim vai. E traziam os tijolos lá do João Candaten, que tinha uma fabriqueta de tijolos. E esse o homem que trabalhou então ali, o seu Vicente, que é meu tio agora, por causa do meu marido, ele me contou que o cachorrinho que tem lá junto do São Roque, ele foi construído com... era uma grade velha que estava jogada lá durante a construção, eles precisaram e tal. E ele começou a moldar assim, fez aquele cachorrinho e depois com cimento, então, ficou o que ele está agora. Eu vim para cá, eu sempre gostei de trabalhar na madeira, né? Daí eu fiz bastante coisas para a capela ali, né? Por exemplo, o ambão. O ambão, ali onde se faz as leituras, fui eu que fiz. Tem os pedaçais de uns santos que foram colocados em roda da igreja ali, né? Que foram feitos, tornidos e feitos por mim ali na minha oficina. E também já fiz um monte de cadeiras aqui para a capela, para o salão ali. Dentro da igreja tinha como central assim um crucifixo grande de Jesus crucificado, uma imagem que agora ele está do lado da parede assim. E daí os padres acharam que a ressurreição é mais importante do que a cruz, na verdade, porque Jesus ressuscitado venceu a morte. Então foi mandado pintar em todas as igrejas a imagem do Jesus ressuscitado. E nós demoramos para achar um pintor que fizesse essa imagem. E ele pegou o cenário que não é bem assim de um túmulo, ele ressuscitando, porque ele pegou como fundo ali na gruta que tem o riozinho que passa por lá, né? Então ele parece que está saindo da água. Daí o meu irmão, que é padre, ele disse que parece mais o batismo de Jesus do que Jesus ressuscitado. O primeiro casamento que teve lá dentro ainda tinha os andaimes, porque parecia que a igreja ia andar mais rápido, em vez não foi assim então. E o casamento tinha que acontecer, né? Porque quando está marcado, não tem nada que impede. Então foi o Artidor Golo e a Alice Triquez Golo que casaram lá dentro. A mãe contava assim que não teve fotos lá dentro, porque o fotógrafo não chegou em tempo de bater as fotos. Eles vinham de longe e vinham a cavalo, né? Então quando chegaram o casamento já havia acontecido. Na igreja temos 9 imagens. São Pedro Claver. Foi doado. A comunidade fez uma coleta, uma esmola, dizem. Vamos juntar esmola. Porque tinha uma invasão de insetos de mosquito, que nem agora. E não se salvava de mosquito, então disseram que, não sei se São Pedro Claver dizem, né? Que era sobre os insetos. E compraram o santo e fizeram a festa. Inauguraram. E diz que desapareceu. Ficou muitos anos sem. E agora, eu acho que o santo foi esquecido. Na igreja de madeira ainda assim, na igreja de madeira. Santo Antônio, que era o santo, continua sendo o mais popular santo brasileiro, eu acho, que ele tem atribuições assim como casamenteiro, mas as nonas consideravam assim, precisavam de alguma coisa, apelavam para Santo Antônio. A Nossa Senhora do Rosário
São Roque, sobre as doenças, ele foi o santo que ficou um tempo se afastou da cidade para se curar de feridas, que tinha o cãozinho que levava o alimento para ele, né? Então a comunidade adquiriu por causa das doenças. Santa Catarina também por causa de rodas, do problema de moinho, que tinha vários moinhos, aliás, que funcionavam por aqui, com aquelas rodas d'água, tinha uma ferraria, tudo mais. E daí foi comprado essa Santa Catarina. Santo Isidoro é patrono dos agricultores. São Paulo foi adquirida a imagem por causa de cobras, que tinha problema tinha muita mata, muito problema de cobras, então São Paulo é protetor das cobras. E Nossa Senhora Aparecida foi comprada a imagem quando foi os 300 anos da aparição. Então a gente adquiriu essa imagem também para acompanhar as procissões nos capitéis, tudo. São Ricardo, que está na igreja também, ele foi bispo e ele era padroeiro dos carroceiros, que agora tem São Cristóvão, que é considerado padroeiro dos carreteiros. E ele, na época, só tinha carroça e o vô tinha o pessoal que fazia coleta de materiais assim daqui da colônia e levavam até Mussum, que tinha o porto lá. Então eles estavam com uma carroça indo para Mussum e ela descarrilhou lá na oitava, a nona, no Morro da Nona, eu acho que era. Aí caiu com todas a carroça, mula, tudo foi lá para baixo, carreteiro. E não aconteceu quase nada para eles, assim. Não morreu nenhuma mula, não se quebraram. E daí o vô ficou tão agradecido que comprou essa imagem de São Ricardo. A primeira estrutura do sino, eu também não conheci, mas ela, pelo que contam e pelo que se vê na foto, ela é vazada, né? Ela tem o telhado, ela é vazada. Dizem que se ouvia muito bem o sino porque daí sai o som por todos os lados, né? Mas ainda ela estava bem baixa. Depois tentaram fazer ela mais no alto. Mas daí ela era muito fechada. E daí, agora na segunda tentativa. Agora na terceira também ela foi erguida, mas parece que para alguns ela ficou fechada demais. Então, assim, elas são bonitas, mas de repente o som ele não sai para todos os lados, conforme para onde vai a batida do sino. Então, de repente, não sei se não teria que abrir mais para ter um som melhor para todos os lados, mas elas são bonitas, foram já trocadas 3 vezes, pelo que a gente sabe, né? Tinha o salão, que não era salão naquele tempo, dizia o barracão da igreja, enorme também, porque tinha tudo que podia ter dentro. Aqui foi um lugar muito grande, a capela aqui foi bem maior que a paróquia. O salão antigo era que nem as garagens de agora, sabe, que abre as portas assim. Era aberto, tudo abria assim, ficava todo aberto embaixo. As cozinhas tudo de terra, não era soalho, era de terra, tudo terra, enorme. Fazia as festas, meu Deus, tinha a pesca, olha, é que nem uma loja de coisinhas assim. Naquele tempo não tinha baile, naquele tempo. E agora que temos o último tempo que começou os bailes no salão da igreja, né? Naquele tempo era proibido, era pecado. Tinha o salão e nas bodegas, sim, tinha nas bodegas, porque tinha bastante bodega aqui, enorme, toda casa enorme, salão,
gaita, clarinete, me lembro que vinham os vicários de casca tocar. O paiol de milho, quando tirava todo o milho, porque era paiol grande, né? Era enorme, levava todo o milho dentro, não era que nem agora, que bate milho. E aquele tempo não levava toda a espiga dentro, né? Então, quando terminava o milho, lá fazia festa. Então ia encher de novo, depois faziam festa. Era bonito, né? Era muito lindo isso aí. E o pessoal se reunia porque as famílias eram grandes. As famílias eram muito grandes e tem muita gente, né? Tinha arrecadação, todos tinham que pagar aquela quantia. E quando tinha uma festa, que não fazia só uma festa, fazia muitas festas. Cada santo quase fazia uma festa. E naquele tempo existiam as festas, São Pedro, todo no dia, né? Depois que passou. E daí, então, fazia coleta, ia fazer, arrecadar. Mas tinha muito, meu pai sempre dava até uma novilha, vaca, porco. E depois fazia leilão, milho, alimento, tudo de comida, farinha, queijo, porco, mas de tudo. Doava tudo que precisava dentro da cozinha, do hotel, para fazer a comida. Porque era festa de 8 dias, querida, não era festa de um dia só. Fazia festa de 8 dias aqui. É porque quando veio o padre Rampi, formou paróquia aqui, então ele era um que fazia muitos jogos. Fazia jogos e jogos. Então começava não sei quanto tempo para organizar. E depois 8 dias era de festa. O dia antes, que era dia 15, que era festa, né? Agora não é mais. Dia 15, dia de Nossa Senhora, era sagrado. Depois tinha São Roque, que era o dia do santo, no dia 16. E lá era a semana toda, toda em função da festa. Mas dava festão. A arrecadação, eles diziam. Aí tinha lá os festeiros, que ainda existem, os festeiros, eles iam fazer a arrecadação. Eles iam na casa de todos os sócios e anotavam o que o sócio queria dar, ofertar. Então tinha aquele sócio que ofertava um porco, tinha sócio que dava queijo, galinha, essas coisas. Aí no dia anterior à festa, ou 2 dias antes, assim, eles passavam com uma carroça para recolher. E aí eles tinham um chiqueiro onde eles botavam os porcos e também um galinheiro onde eles botavam as galinhas. E depois, o que ocupavam para a festa, para comer no dia, assim, de galinha, por exemplo, que faziam sopa, e o resto eles vendiam. E no dia da festa eles faziam muito o leilão dos porcos. Aí as pessoas iam lá, olhavam assim, faziam um leilão das coisas que eles ganhavam. Tinha gente que dava dinheiro também, mas muito pouco, mas era produtos que eles produziam na roça. Sim, sempre nas festas de São Roque, aqui a festa de São Roque sempre é feita no dia. Foi tentado fazer nos domingos, mas não funcionou, não deu certo, então continua sendo no dia. Antigamente, quando fui festeiro, a gente passou família por família para ver o que queriam doar para a festa, né? E teve numa dessas festas ali que doaram 17 leitãozinhos, 17 leitões. E aí depois ia para o leilão. E aí o leiloeiro passava e tal, e vendia, até que chegava o fim, né, de quem arrematasse. Eu sei que um era o Deonildo Soranzo, ali de cima. E o Bruno Candaten também já foi leiloeiro, né? E eu depois não me lembro mais de outros, porque teve diversos, né? Tinha festa que tinha 4 ou 5 leiloeiros, iam leiloar pudim, leiloar bolo, coisas assim que eram feitas ali para poder ganhar recursos e coisas assim. Acontecem 2 festas da comunidade por ano, que é a festa da gruta, que acontece em fevereiro, sempre no segundo domingo.
temos a festa de São Roque, que é a tradicional festa da capela, a mais importante, que são dias, tipo semanas, 2 semanas quase de festa, porque acontece o bingo, o jantar bingo, no sábado que antecede a festa, que é sempre realizada no dia 16 de agosto. Pode ser qualquer dia da semana, se é na segunda, na terça, na quarta, ela acontece no seu dia, a gente festeja o padroeiro São Roque. E no sábado seguinte da festa, a gente tem o tradicional baile do chope, que nos últimos anos está dando muita gente. Uma atração bem legal da comunidade. A festa de São Roque nós temos o trido, que são os 3 dias antes da festa, o trido preparatório. Então, assim, são 3 missas. Aí no dia de Nossa Senhora, que é no dia 15, de manhã a gente faz missa de novo. E aí tem o almoço, o churrasco para quem quiser encomendar. E no dia 16, que é a festa, tem missa de novo. E antigamente faziam até no dia seguinte para agradecimento os que trabalhavam, que não podiam ir no dia da festa, faziam a missa em agradecimento, né? Agora essa missa aí já não acontece mais. Então, assim, eram 3, 4, 5 missas na semana para festa de São Roque. Os espetos de antigamente, eles vinham do mato. Eu já fui procurar também, né? Era um tipo de madeira que era apropriado para isso. Eu me lembro que a gente ia, achava onde tinha, porque não era por tudo que tinha. E aqueles espetos eram um pauzinho que subia, tu cortava e descascava, tirava. Ele tinha todas, na casca assim, tinha todas as marquinhas brancas, né? Que eu acho que o pessoal já conhece, né? Mas afinal... E era isso, tu cortava os espetos como hoje para usar amanhã, digamos, né? E se quando quisesse reutilizar, eles tinham que botar na água aqueles espetos lá, lavar bem e deixar na água 1, 2 dias antes para não queimar depois, né? A churrasqueira era feita de tijolos, digamos, fazia um murinho cada lado e tal. E depois botavam uns postes do lado ali e botavam umas varas de madeira para botar os espetos em cima, né? E era ao ar livre, muitos. E depois, mais tarde, começaram a cobrir, fazer os cobertos e tal, né? Eles ali era um salãozinho de material rodeio. E em cima era tudo feito, assim, era tudo de madeira, né? E tinha um foro azul, sempre me lembro, não era muito alto e tal, e ali fizeram isso. Depois aí foi reformado, foi ampliado uma parte e foi coberto, levantado, coberto com tesouras de ferro e coisas assim. Depois daí, antes de eu ser presidente, o Edílio Toffoli foi presidente, ele ampliou uma parte para frente, mas só ergueu, cobriu e ergueu e deixou todo aberto. Aí depois eu fui presidente da capela ali, daí nós conseguimos terminar de fechar e coisa assim. E naquela parte que foi coberto, tinha um poço. Que estava por fora, ele nunca secou em todas as secas que deu por aí, nunca secou aquele poço. E agora ele está dentro do salão, mas ele foi conservado. Foi feito um planejamento lá para ele ficar ali, que se um dia precisar, dá para abrir o chão, ali no chão e ele está ali. Não foi trancado. Lá no começo eles faziam uma lista porque carneavam os animais nas comunidades. E daí tinha lá quem ia acender o fogo para esquentar as águas. E daí começavam a esquentar o mondongo. Antes é que teve várias etapas lá. Tinha uma etapa assim que eles colocavam dentro da salmoníaco, dentro de sacos plásticos. Depois colocavam na água e começavam a raspar, né? Depois tinha quem lavava o mondongo. Raspar o mais sujo, depois tinha quem lavava. Mas eram grupos grandes, ia o dia inteiro, porque eles iam carneando animais o dia inteiro. Conforme vinha reservas, iam carneando mais até de noite.
Mas os últimos sempre eram doados ou vendidos sujos ou jogados fora. Eles serviam no café da manhã daí, porque nos anos mais anteriores não tinha a janta, era o café da manhã o mondongo. Depois, mais tarde, eu acho que faz uns, não tenho muita noção de tempo, mas uns 25 anos que começou a janta por aí. Na minha época de juventude, quer dizer, eu sou jovem ainda, mas antes das jantas tinha o café. Na noite da festa tinha o café. A gente ia para casa, jantava, depois ia lá para o café. Daí ficavam lá até 11 horas, meia-noite. Eles vendiam sobremesas, café, bebida para quem queria. Então assim, como é que não tinha o baile? A gente sentava nas mesas, né? E quem não tinha arrumado namorado durante a festa ou um ficante, mandava o bilhete, ó, me interessei na fulana, me interessei no fulano. E daí mandava o bilhete e mandava uma xicrinha de café, uma sobremesa, ou vamos tomar um café. Daí se reuniam numa outra mesa para tomar o café. O espaço era pouco também, era pequeno, né? Ficávamos no pátio da igreja, a gente costumava até sentar no chão. Que não tinha essa de se sujar ou não. A gente sentava no chão assim, em grupos, rapazes e moças. E ficava conversando, ficavam por ali. Vinham a cavalo para as festas. Eu lembro que uma vez o grupo de jovens queriam fazer uma coisa diferente para um festival. E eu também era desse grupo de jovens. E daí a gente resolveu fazer um tema assim sobre o universo. E a gente recortou tanta coisa sobre uma noite estrelada. Estrelas, 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 a lua, astros. E enfeitamos o teto, que permaneceu por muito tempo uma coisa bem linda no salão. E as cortinas azuis, azul celeste, no palco, que depois veio o Conjunto Os Dominantes tocar pela primeira vez em Silva Jardim. Ficou lindo aquilo lá. E ainda eles tinham uma azul que brilhava, uma luz que brilhava azul naquela época, tipo boate. E aquilo iluminava porque era prateado e dourado, né? Mas ele era um salão aconchegante, tinha um chão de parquet. Era mais ou menos onde tinha o parquet, depois foram aumentando o salão, daí hoje tem uma parte que é parquet e piso, né? Encontros, esses encontros ali, eles partiam de manhã cedo com encontros espirituais. E depois vinha assim... parte esportiva, depois tinha a parte mais alegre, né, que eram os bailes, e era uma integração e ajudava as comunidades. A gente, quando tinha alguém que tinha necessidade de ajuda, de tipo de doença, de coisa arada, assim, a gente se dividia em grupos, a gente ia nas famílias, a gente fazia toda essa parte. Depois o grupo foi diminuindo, porque aquele grupo mais maduro foi casando. E a gente também não estudava fora, não... Era mais aqui, era mais da roça. E daí começou a vir mais a juventude que trabalhava fora, e que daí foi meio modificado, né? Por causa do tempo, por causa da modernidade, por causa de tudo, né? Não dá para culpar ninguém que foi mudando, é a modernidade mesmo. Mas teve também o 4S em Silva Jardim. Sim, e eram grupos grandes. O 4S era as CAR que vinha, ensinava coisas para fazer, tipo, eles faziam cursos de pintura, de crochê, para trabalhar na horta, as hortas agrícolas. Eles ensinavam bastante para os jovens, porque depois casavam, tinham que ter uma noção de trabalhar, para ser dona de casa, de ser dono de um lar, né? Para se virar na roça, tinha tudo isso aí. Aconteciam os bailes com o liquinho a gás e 3, 4 lampiões, dependendo do salão. Mas aconteciam muitos bailes no interior, tipo, a casa era antiga, um casarão antigo, que a minha empregada me contou hoje, que antes de desmanchar o casarão, desmancharam todas as paredes dentro para ficar um salão, e eles inventavam um baile tipo de hoje para amanhã. E não tinha problema de ter que pegar uma autorização da polícia, porque era tudo muito tranquilo.
as pessoas iam de a pé, de a cavalo e enchiam aquela casa lá e dançavam com gaita e violão, sem energia elétrica, lógico. E eu não sei bem, mas eu digo que foi lá pelo ano de 1971 ou 2, que lá em Silva Jardim, no salão da capela, que era pequeno, porque eles ampliaram algumas vezes, foi lá um conjunto de casca tocar o tal do baile. Que eles foram lá, tipo a bateria, a gaita e o violão. E uma guitarra, digamos que fosse, não me lembro bem que eram os instrumentos. Aquela noite a gente quase se matou lá dentro de tanta gente que tinha no salão, porque nós queríamos ir ver aquela tal de luz, de energia elétrica com amplificadores, essas coisas todas lá para tocar o tal do baile. E a partir dali, então, os bailes eles foram se modernizando e a gente gostava muito. E alguns conjuntos tinham uma luz negra, que a luz, na verdade, a gente chamava de luz negra, mas era uma lâmpada que as roupas ficavam, tu só enxergava o branco, sabe? E aquilo lá caiu da moda, mas era chiquérrimo ir no baile que tivesse isso dali. Aquele gaiteiro que estava ali dentro, que no domingo de tarde, por exemplo, a gente saía, todo domingo de tarde a gente saía de casa e ficava ali na rua. Depois tinha terço, aqui, todo mundo vinha para o terço, as mães com as crianças, os jovens. Depois as mães sentavam nas sombras aqui da capela e ficavam conversando, e os jovens iam para o meio da rua ou iam no campo. Aí os moços jogavam futebol e as moças ficavam olhando para eles e fazendo torcida. Tinha muito futebol, lá em Silva eles tinham times bons, não só um. E eles, o time profissional mesmo veio aqui disputar com o gaúcho de Serafina Correa e eles vinham em cima de um caminhão. E quando a gente ia, os torneios eram uma atividade, eram uma opção para a juventude, assim, muito generosa, eu digo, porque não se tinha outra coisa. E daí a gente já combinava esse domingo para domingo próximo, ir lá na 18, ir lá na Silveta, ir lá não sei aonde, que eram torneios que aconteciam. E não era futebol 7, era futebol de campo. E daí a gente ia todo mundo em cima do caminhão. E que nós éramos a torcida quando a gente chegava lá. E lá é que a gente arrumava os namoradinhos, as moças arrumavam os rapazes as gurias, e lá depois saíam até os casamentos. Era bem bacana e tinha também lá em Silva Jardim um campo muito bonito, onde que se faziam torneios, mas vinha muita gente. E o torneio às vezes começava de manhã ou logo de tarde. E todo mundo ia de caminhão. Vinha o caminhão daqui, um caminhão de lá. E sabe, não tinha carro para a gente ir para o tal do torneio. Bom, quem morava indo para Montauri era o Pinga Fogo. Quem morava aqui mais para o lado da Silveta era o Quero Quero. Sabe, mas tinha outros, não me lembro esses nomes ali. Mas era um atrativo bem significativo. Eles estavam ali, mais ou menos, uns meio conservados, uns mais abandonados, e por diversos motivos, né? As famílias que moravam perto, tipo do Moro lá, saiu de morar perto e assim por diante. Então a gente, em 2017, a gente teve a ideia de fazer com que esses capitéis, esses espaços sagrados fossem reanimados, ressuscitados, assim, dar vida nova para eles. E daí nós começamos a fazer uma programação no mês de outubro, com o mês do Rosário, de rezar pelo menos um terço no mês de outubro em cada capital da comunidade. E daí a gente começou, fez um calendário e como eram 6, não tinha semana que chega, daí a gente adaptava ali 2 numa semana. E a gente foi fazendo. Então tem o capitel lá da minha família, que é lá do Enderle, é da Nossa Senhora de Fátima, e tem também Santo Antônio,
e tem a Nossa Senhora de Lourdes e também atualmente tem Santo Expedito, que foi uma promessa feita bem mais tarde. Aí temos um outro capitel aqui na frente do cemitério, que aquele a gente optou agora para rezar sempre o terço no dia 1º de novembro, em função que outubro não tinha mês, semanas que chega. Então todos os anos, no 1º de novembro, a gente reza o terço lá, que é véspera de finados, e as pessoas vão para o cemitério preparar os túmulos para os finados, que o dia seguinte tem a missa, e a gente reza um terço e também a participação é boa. Nossa Senhora das Graças e também o São Peregrino, que é o santo que foi colocado não faz muito tempo por causa de um rapaz que estava com problema de saúde, com câncer, e daí foi feito novenas e fizemos uma cerimônia e colocamos ali o Santo Peregrino, daí está lá no capitel agora também, um capitelzinho meio pequeno, que também estava bem abandonado, mas depois que nós retomamos foi pintado, teve pessoas que foram lá voluntárias, pintaram, plantaram flores, limparam ao redor, e lá também todos os dias 11 de cada mês eles rezam o terço agora. Aqui pro lado, na frente da gruta, que é o capitel da família aqui do meu marido, da minha sogra, tem um capitel também de São José, que ele é maiorzinho também, restaurado, foi feito, e daí lá também a gente reza o terço, lá como é São José, a gente reza dia 19, né, mas tipo março, que é dia de São José, ou todos os dia 11, como a gente reza na gruta, a gente contempla o capitel também, todos os dia 11 a gente vai lá rezar o terço. Gaboardi, daí o santo lá do Gaboardi, que também a gente reza o terço lá, pelo menos uma vez por ano, né? Geralmente no dia 28 de outubro, que é o dia do santo, que é do São Judas Tadeu, que lá o santo é São Judas Tadeu e São Paulo. O São Paulo, então, que muitas pessoas aqui do interior, antigamente principalmente, que eles temiam muito as cobras, é o protetor das cobras, que ele é comemorado no dia 25 de janeiro. Então, naquele capitel ali temos o São Judas Tadeu, que é 28 de outubro, o dia do padroeiro, do santo, e o santo e São Paulo. Ali na encruzilhada, na frente do Dionildo Soranzo, tinha um capitel que era da família, que foi o avô da Marlene que construiu. Daí lá, na verdade, eles botaram o Santo Antônio, mas era o Santo Antão lá, na verdade, que é um outro santo, é aquele do porquinho. E lá também eles rezam o terço todos os dias 13 de cada mês. No Menegato, que é o São Roque, que é o nosso primeiro santo aqui da comunidade, que é ainda o santo de madeira. Lá também eles restauraram o capitel, depois que a gente retomou os rosários, eles fizeram uma escadaria bonita, pintaram, aquele lá é grande, e lá rezam o terço todos os domingos de manhã às 9h30. Olha, o capitel, quando eu vim morar aqui, há 39 anos, ele já estava ali, anos e anos, ele estava lá, ali no fundo, na outra terra ali. Quando o sogro aqui ele comprou, já tinha o capitel lá, é Cregentino Menegato. E daí lá ele estava bem, era de madeira, estava meio estragado, daí depois ele levou aqui. E aqui eles construíram debaixo da estrada ali, que depois eles fizeram tinha escola também ali. Mas antes foi feito o capitel. E ali também depois ele pegou fogo ali, queimou uma parte ali. Daí eles resolveram fazer ali onde que ele está hoje, até hoje. Olha, o santo era o santo padroeiro lá de Silva, na igreja lá. Depois eles compraram aquele, daí eles pegaram. Mas era um morador que morava ali que pegou. Ele já, quando o sogro comprou, ele já tinha o São Roque lá. E sempre ficou aquele. É uns 3 anos que nós restauramos ele. Foi tratado, porque como ele é de madeira, né? E daí foi tratado ele e eles pintaram. E ele está ali para nós rezar. Ali foi aquele que restaurou ele, que ele quis a data, mas a gente não sabia que data, quando que eles levaram aqui, pegaram, né? Daí mais ou menos nós botemos, daí a data dele que ele tem ali é a data de nascimento do nono aqui, né? Daí nós botemos para ter uma noção, mas não saber certo quantos anos de que dia que ele veio por aqui. O ano eu me informei com outras pessoas mais velhas, né? Eles disseram mais ou menos quantos anos, daí foi botado. Quando tem gente doente, a gente fez muitas novenas, tridos. Quando tem tempo de seca, pedindo a chuva. Desde quando que ele estava lá, aqui eles faziam novena para quando fazia seca.
E quando tem gente doente, a gente vai ali rezar. E depois da pandemia, a gente vai todos os domingos de manhã às 9h30. A gente vai lá rezar. E desde lá, a gente nunca mais deixou e pretendemos continuar. Daí os vizinhos daqui, eles vêm ali. Botemos um horário e eles vêm. A capelinha tinha uma zeladora, a Nair Molossi. Ela foi morar em Casca e daí ela deixou para a Vilma Ferrari aqui. E daí ela levou essa capelinha ali, era aquela que eles levavam nas famílias. Depois fizeram uma menor porque essa ali era mais grande. Daí a zeladora segurou lá para quando tinha gente doente que quisesse ir lá segurar, fazer novena em casa, eles podiam buscar. E agora como ela foi morar em Casca, ela deu para a Vilma. E daí a Vilma pediu para levar aqui, já que tinha o Capitel, tinha o São Roque. E o Bom Pastor também, a gente levava junto com a capelinha e depois daí resolveram parar de levar junto e daí foi botado ali também aquele. Temos 7 capelinhas aqui na comunidade, 7 zeladoras, e a Nelci, que é zeladora da capelinha aqui do centro, ela também é a zeladora geral, a coordenadora geral das capelinhas. Daí volta e meia tem tipo uma reunião, uma orientação, daí a gente passa para a Nelci e a Nelci passa para as zeladoras. Aqui as capelinhas também, a gente costuma utilizar elas quando tem a festa da gruta em fevereiro. A gente nos últimos anos está fazendo a procissão com as capelinhas, com a zeladora das capelinhas, daí a gente pede para trazer, no dia da festa ela sai em procissão aqui do centro, vai até a gruta com as capelinhas também para dar uma importância para elas, porque as capelinhas também é uma visita que a gente recebe diária nas casas e as pessoas vão mantendo a fé, né? É um símbolo, né? Uma simbologia. A gente sabe que não é a Nossa Senhora, que não é o próprio, né? Mas é uma simbologia que ajuda. Quando a gente enxerga o símbolo, a gente fica com aquele sentimento, com aquela fé reanimada, eu digo, né? Quando a gente recebe a visita da capelinha, a gente acho que é uma coisa importante que a gente tem em casa. Quando morre alguém na comunidade, o nosso costume é assim: se a pessoa mora na tal linha, aquela zeladora se preocupa em trazer a capelinha até onde está acontecendo o velório, ou na igreja ou no salão comunitário, e depois na hora do enterro mesmo, pega a capelinha dentro da igreja e vai na frente da procissão funeral até o cemitério e fica com a capelinha na mão até que termina o enterro, depois leva para casa. Porque aquela capelinha acompanhou a vida daquele familiar, daquela pessoa, a vida inteira, né? Ele foi visitando a casa, então na última despedida ela vai junto. Sempre é o nosso costume aqui na comunidade. As capelinhas aqui da comunidade, todas elas têm a Nossa Senhora das Graças dentro da sua capelinha, que são 6, e a última que foi feita aqui, que é aqui um pedaço aqui do centro, que era uma linha muito grande, que demorava 60 dias para fazer a viagem, então eles dividiram, daí botaram Nossa Senhora Aparecida. Mas as outras todas são Nossa Senhora das Graças, que é aquela Nossa Senhora que tem a cobrinha embaixo dos pés. Eu também sempre tive muita curiosidade que a Nossa Senhora das Graças tinha uma cobrinha embaixo dos pés, ela pisa em cima, na verdade, da cobra. Ela está pisando na cobra. Então, na verdade, a Nossa Senhora, ela protege, ela pisa em cima seria da serpente, do mal, na verdade, ela representa a maldade. Então, a Nossa Senhora protege da maldade, protege das más influências, vamos supor, né? Na nossa comunidade ainda é meio rígido, fica um dia só. Porque tem famílias assim que ficam aguardando e ficam contando. Então tem tantas casas, tal dia a capelinha chega na minha casa. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, o dia que chegava a capelinha era tipo um dia de festa, porque daí faz uma faxina melhor na casa, preparava o arranjo de flor para receber a Nossa Senhora, às vezes até lavava os lençóis, porque era o dia que a casa tinha que estar bem ajeitada para receber a Nossa Senhora, uma coisa muito especial. Hoje em dia ainda tem gente que costuma fazer isso ali. Então conta o dia, tal dia a capelinha está aqui na minha casa. Então se eu seguro 2 dias, você vai quebrar essa contagem ali. Então a gente procura ser bem fiel, a gente segura um dia e no dia seguinte a gente já leva na casa do vizinho. Tem umas famílias que costumam, eu me lembro lá na casa da minha avó, que a vizinha vai
receber a visita lá na casa. Ela vai lá na casa, daí ela senta, tomam 2, 3 cuias de mate, aí pegam a Nossa Senhora e vão rezando pelo caminho até a casa dela, daí depois ficam lá mais um pouco, daí uma retorna para sua casa e outra vai entregar a capelinha. Então uma vai buscar e a outra vai entregar. Então é uma visita bem especial que a gente ainda considera assim. Ainda tem famílias que fazem isso hoje em dia. Muitas famílias, já aconteceu de nós de coincidir, tipo, porque no sábado a capelinha está andando, né? A nossa missa aqui geralmente era no sábado de noite. Então, hoje eu não posso ir na missa porque eu tenho a capelinha lá em casa. Daí porque os vizinhos vêm lá rezar o terço. Daí a gente diz, mas não pode rezar depois. Daí tem uns que vão rezar depois, tem uns que chegam a perder a missa porque a visita da capelinha é tão especial e os vizinhos vão lá fazer, mas chega a ter, às vezes, 20, 30 pessoas rezando o terço lá na casa. Vai os vizinhos, daí hoje é na minha casa, e vem todos na minha casa, amanhã é na casa do vizinho, daí vamos todos na casa do vizinho, e assim vai. No começo, quando a gente começou a procissão, que coincidiu com os 300 anos de Aparecida, foi um ano assim bem marcante, daí a gente saía com o som aqui da comunidade, com o cara do som, ele ia na frente cantando o hino da Nossa Senhora Aparecida, e a gente ia a pé. Muitas pessoas acompanhavam a pé e até o capitel, mais longe, dependendo do horário a gente fazia, tipo a caminhada saía ou meia hora ou 40 minutos antes ou 20 minutos, dependendo da distância do capitel, a gente ia cantando e rezando, quando chegava lá com a Senhora Aparecida, muitas estavam lá já esperando, alguns iam de carro, e daí era bem emocionante, as pessoas até se emocionavam, e sabe, a gente levava no começo, ali no ano da Nossa Senhora Aparecida, ali dos 300 anos, as crianças abanavam com lencinho e as pessoas, cada ano inventava alguma coisa diferente, né? A gente sempre se encontra aqui na frente da capela, na verdade é mais aqui no Bar do Vitali, que é aqui na nossa casa, ou na frente da capela, a gente sai dali, o ponto de partida, e daí vai caminhando até o capitel, mais ou menos, dá o mais longe dá uns 40 minutos, se não vai 30, 25, por aí, dependendo da distância lá na gruta, tipo 15 minutos a gente vai, daí a gente marcava tal hora é a saída da caminhada, e daí a gente chegava lá e tinha umas pessoas esperando, e daí a gente começava a oração. Na escola, Padre Marcos Rampi. Antigamente tinha escola aqui, lá onde tem o ginásio. Então o professor morava lá dentro. E tinha uma sala grande, então ele lecionava. Nós era em 80 alunos com um professor só. Era escola de madeira. Não tinha as classes que nem agora, tinha os bancos compridos. Era cadernos pequenos, talvez precisava um cada semana, com 25, 30 folhas. Não era caderno que nem agora. Tinha um poço lá atrás. Tinha que ir buscar lá. Não tinha água suficiente dentro da escola, não. Puxava assim um balde e cada um com um caneco ia. Não usava o copo, eu tinha um canequinho com cabinho assim, e cada um ia dentro lá do balde para se pegar água para tomar. Levava de casa. Alguém levava batata ou sussu, alguma coisa para comer. Alguém se trazia pão, conforme que eles gostavam de comer fora de hora. Eu morava mesmo na escola. Embaixo tinha uma repartição, então na frente tinha a escola e atrás eles moravam. O professor era João Biasoli. Ela tinha o nome Maria, de certo, porque chamava de Marieta, mas o sobrenome dela não sei. A escola que tinha 2 andares lá em Silva, eu fui aluna só no primeiro ano, mas não porque ela funcionasse ainda. Porque a professora que eu tive no primeiro ano, ela teve que trabalhar lá uns dias porque ela tinha quebrado um pé. Ela foi Sônia Benvenu. Ela quebrou um pé e ela puxou nós, alunos, lá para aquela casa que ela morava uns dias. A aula foi diferente, né? Mas o primeiro professor daqui de Silva era o Matias Zanquetti, italiano, que não era para mim, para os meus irmãos mais velhos. Mas para mim foi um tal professor de Guaporé. Mas mim já era professor, né? Só que batia
nas crianças, batia nos alunos. Então mas nós não se sabia falar brasileiro, nós se falava só italiano. Não sabia falar italiano, não sabia falar brasileiro, ninguém. Então ele me pediu se eu tinha feito a lição, dizia a lição de casa. Então eu disse, Jerry, que é aquela de ontem, e me deu castigo. Mas eu chorei. Era aquela escolinha, que era a escola aqui, que grande, então era uma escola que ainda não existe, agora tem um salão lá, tem um ginásio lá, mas era lá a escola, era uma escola grande. Mas tinha bastante aluno. E os pais daquela época, eles incentivavam muito que as moças saíssem daqui, que era também um sacrifício sair para estudar. Mas os pais incentivavam. E então as escolas daqui, elas sempre tiveram professoras deste lugar. Eu lembro que uma época a gente ia lecionar em Montabrί e lá eles não tinham pessoas de lá que tivessem estudado para ser. Daí alguns se deram conta disso e começaram a incentivar lá também. Mas aqui tinham uns pais muito esclarecidos, umas famílias muito esclarecidas, que achavam muito importante que as pessoas saíssem do lugar para estudar. E depois a gente voltava para cá e dava aula aqui. Daí vem as escolas municipais que eu queria falar, né? A gente pedia na prefeitura um contrato para trabalhar na escola municipal. Era também um salário assim que compensava. Mas as escolas, essas chamadas municipais, elas ficavam todas elas a 4, 5 ou até 6 quilômetros de distância. E a gente ia a pé, ou a cavalo, algumas mais corajosas. Senão a gente ia a pé para dar aula e a gente achava aquelas escolas cheias de alunos de primeira a quinta série. Além de dar aula, a gente também tinha que se virar com a merenda, com a limpeza, com toda a documentação. E ainda a gente tinha que fazer diário de classe de todas as turmas e no fim do mês mandar lá para a Secretaria de Educação. Aí começar pro outro mês, todo fim de mês tinha que mandar para lá para elas revisarem. Era muito trabalho. Não tinha os recursos que tem hoje, não tinha nem xerox, nem se fala, né? Nem o mimeógrafo, nada, era tudo à mão mesmo e era quadro, giz e papel, caderno, caneta e lápis. Então era muito trabalho para as professoras do município, além de irem a pé até a escola. Fato assim muito que marca também o lugar quanto a isso, porque a gente comparava com outros lugares, né, que não tinha assim moças que saíssem daqui para estudar, para depois voltar e lecionar aqui, porque antes da gente sair para estudar, vinha professoras de fora, vinham de Guaporé, de Nova Prata, de Farroupilha, eu lembro, que vinham lecionar aqui, mas daí eles vinham também assim, dependendo de carona na segunda-feira, quando às vezes não podiam até ir para casa, e daí perdiam muito, sabe? Perdiam e depois não ficavam muito satisfeitos com a situação, porque vinham de longe, tinha que alguém dar comida para eles, dar pouso. Aí era muito interessante que alguém daqui fosse estudar para depois dar aula. Aí de Golo, tinha a Maria Golo, a Inelda, depois veio. Teve a Fátima Sacardo, a Nelly Sacardo, a Sônia Sacardo. Para te ver que a família mandava uma estudar e mandava as outras também, né? E daí todas viravam professoras. As minhas irmãs, teve a Marinês, a Inês, a Tânia foi trabalhar em Marau, essa. A Maristela, teve a Zolair Buffon, teve... Eu lembro também da escola, daí nas escolas municipais, o que eu queria dizer, da distância e do trabalho que a gente tinha, que era muito, muito trabalho. E também eu quero reforçar o seguinte, que os alunos reprovavam. Não é como agora, que não se pode mais reprovar. Eu acho muito errado, porque eles reprovavam. E eu tive alunos numa escola municipal que eles estavam na quinta série, mas eles já tinham uma idade assim porque tinham reprovado antes, né?
Eles sabiam dízima periódica simples e composta, juros simples e compostos, regra de 3 simples e composta, na 5ª série. Que hoje eu sei porque lecionei para ensino médio, eles não sabem e não tem como ensinar. Quem me ouvir vai ficar bravo. Mas era assim. Eles saíam sabendo, mas sabendo mesmo. Só que sabiam que reprovavam se não acompanhassem. Né? Mas naquela de Silva, foi uma escola boa. Tipo assim, nunca tive problema com medos lá dos prédios. Porque eles eram prédios bons, sempre bem conservados. Temos a escola, que é Padre Marcos Rampi, que é estadual, e ao lado do Marcos Rampi tem a Brizoleta, que até hoje eu acho que deve ser a segunda que ainda está em pé do estado do Rio Grande do Sul. A Brizoleta. E funciona a biblioteca, já funcionou já funcionou antigamente como sala de aula, né? E hoje ela funciona como biblioteca. É a Brizoleta, acompanha a escola Marcos Rampi, né? Aí lá detrás daí tem ainda assim a casinha que era o antigo a patente, mas hoje reformaram dentro, né? Mas a casinha ainda continua a mesma casa. Tipo, fosse uma patente de antigamente. O ginásio, na realidade, era uma construção que era para não ser ali, porque realmente ela tirou a parte, assim, à frente da igreja, que era o que nós não queríamos, mas como não tinha outro lugar, na realidade a prefeitura começou a construir o ginásio aqui, logo debaixo na rua, do lado do posto de saúde. Né? Aquela rua que desce na frente da igreja, do lado do posto de saúde, eles começaram a construir, até tinham feito já toda a estrutura e o coberto, né? Só que o rio começou a avançar e aí entrava no ginásio e eles decidiram tirar de lá e construir ali o ginásio. Mesmo porque daí o colégio também aproveitaria o ginásio. Isso foi em 89, 90. Tinha uma escola, as Brizoleta. Ela estava ali onde tem um monte da ciragem, ali tinha a escola. Depois eles tiraram dali e fizeram ali em cima, onde que mora o Verde hoje. Era a escola lá, ele comprou, porque não tinha mais alunos, ele comprou e ele reformou ali. Ele está morando, fez casa, né? É que aqui vinha aqueles de São Marco, aqui na escola, aqui em cima. Algumas professoras que eu sei, porque eu não morava aqui, né? Mas daí como tinha a Nelly Sacardo, a Fátima Sacardo, Olga Risotto. Para achar água, tinha gente que tinha um dom. Eles pegavam uma vime com uma forquilha, né? E eles cortavam um pouco em cima e pegavam aqui e davam uma torcida. E o cara ia indo assim, e quando começava, digamos, a sentir o coisa da água, aquela vime ia descendo. Querido, o fermento de antigamente era... A minha mãe fazia aquele fermento lá de batatinha, no vidro. Então ela botava as batatinas, raspava assim, botava dentro as batatinhas, botava água morna dentro. Então eles cresciam, quando cresciam, então amassava pão. Aí tinha dizer o que, uma caixa de madeira, amassava dentro lá. Mas a gente ia, quando que tinha as frutas, a gente se encovilhava as frutas, ou se não cozinhava batata no forno, aquele forno antigo que se cozinhava pão, botava uma cesta de batata, depois se convidava os vizinhos para comer. Ou quando que tinha melancia, melão, uva, essas coisas. Então a gente dizia, as frutas estão prontas, pode vir um filó. Marcava o dia e de noite eles vinham e filó. Fazia filó até as 2 horas, assim, não ficava fora até tarde. Sobre a neve, assim, rapidamente. A neve de 65 nos pegou assim muito de surpresa.
porque nós tínhamos uma bebezinha e de 2 meses e todo mundo tinha medo que ela morresse do frio, porque levantamos de manhã e tinha geada cobrindo a casa totalmente. E como nós tinha 3, 4 funcionários que dormiam lá, que era da celaria, a minha vovó disse assim, porque ela era toda cuidadosa, ela disse: cada um está um pouquinho com a toseta em braço para escaldá-la, pelo amor de Deus, não podemos fredar a toseta. De cola em cola para ficar aquecida. Eu acho que foi 4 dias para começar a tirar neve, porque a nossa casa ela era telhada de zinco, e o zinco demora ainda mais para deixar cair a neve. Depois começaram a tirar com enxadas e instrumentos assim agrícolas, e daí vinham as galinhas mortas que caíam de cima das árvores para levar embora. Quando a gente é muitos anos que tem esse bom princípio, porque quando eu era criança já tinha. Mas quando nós íamos, eles davam biscoito. Nós íamos dar Feliz Ano Novo e passávamos toda a vila lá. A vila, eu digo, de ponta a ponta. Eles davam cachaça doce, mas daí a mãe dizia assim: tomem a cachaça só no último, porque depois vocês não conseguem ir para frente. E os biscoitos eles davam. Algum outro que dava uma moeda, mas só para quem tinha mais poder, sabe? Porque tinha alguns que eram mais recatados. Eles davam o tostão, sim, porque era o centavo, né? E depois, mais tarde, daí quando eu tinha as minhas meninas, eles já tinham começado a dar doces. A gente já dava doces, pipocas, alguns davam dinheirinho, a moedinha. E agora também a gente vai dando algumas coisas e a moedinha. Eu sempre dei a moedinha, ou pequenininha, ou conforme vai dando durante o ano. A gente vai guardando o que pode. O interessante não é o número da moeda, o interessante é dar a moeda. E eles adoram, né? Não importa o que tu dá. Eles adoram passar e ganhar. Só que assim, teve épocas que teve bastante crianças só nossas, que eram muitas crianças. Agora vem mais de fora do que das nossas, porque nossas tem poucas. Mas na última, ali, o último 1º de ano, teve mais de 65, porque eu tinha mais ou menos preparado para 65, depois eu tive que ir jambrando, né? Procurando mais coisas para facilitar, para dar para todo mundo, né? Mas tem umas crianças que vêm de fora, elas se dizem assim: só 2? Tipo, elas não sabem da brincadeira. Elas vêm para ganhar dinheiro, perder a inocência. Porque tinha eterícia, né? Naquele tempo nem tinha médico. Então, quando uma pessoa era debilitada, não conseguia comer, não conseguia dormir, então acendia Montauri lá no Puldim. No Puldim. E ele fazia devoção. Ele morreu santo, aquele homem. Fazia devoção e ele vinha para cá a cavalo. Vinha para cá a cavalo. Porque então daí ele se reunia muita gente. Se reunia, então ele vinha fazia devoção para todos. Mas era devoção, não era benzedura, coisa. Era devoção. Ele queria ver a gente curada. E valia isso.